professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Vamos lá para o desafio 2. O nosso simulado do dia 18 de janeiro. Vamos lá então para as nossas questões. Vamos lá. O texto falava o seguinte: a Guerra dos Canudos. 8 minutos de aflição, pena, surpresa, alívio, revolta. Tá? Deixa eu só pegar aqui a canetinha vermelha. Vamos pegar aqui também a canetinha amarela. Ok. Revolta. Esse é o melhor jeito de resumir o vídeo que viralizou em 2015 ao mostrar uma equipe de biólogos retirando algo da narina de uma tartaruga, que sangra e guincha de dor. No início da gravação feita pela bióloga marinha Christine Figener, na Costa Rica, a cientista e seus colegas suspeitam que é um parasita instalado ali, mas logo identificam que a causa do sofrimento do bicho é, na verdade, um canudinho de plástico inteiro. O vídeo, hoje com 35 milhões de visualizações no YouTube, tornou o canudo, de repente, o inimigo número 1. Exemplo máximo do uso... Opa! Tem uma lacuna aqui, ó. Uso e desnecessário de plástico, que permeia o nosso... outra lacuna aqui, ó. Morte aos canudinhos, declaram ONGs e ecologistas. Influenciadores digitais fizeram coro e tornaram cool você ter seu próprio canudo, só que de metal, vidro ou bambu. Em algumas metrópoles, a administração pública entrou na onda. Seattle, nos Estados Unidos, baniu os canudos em julho de 2018. No mesmo mês, o Rio de Janeiro tornou-se a primeira cidade brasileira a lacuna. Na Europa, o Parlamento Europeu aprovou em março deste ano uma lei que barra não só canudos, mas também cotonetes, copos, pratos e talheres de plástico em todos os países da União Europeia. A medida começa a valer em 2021. A intenção do movimento, claro, é nobre, e a preocupação com a poluição de plásticos, olha lá uma lacuna, em boa hora. Nada menos do que 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos são despejados nos oceanos por ano, segundo um relatório do grupo Oceano Conservancy, feito em parceria com a consultoria McKinsey. O documento estima que, desde 1950, quando o plástico passou a ser produzido e usado em larga escala, os grandes mares do planeta acumularam 150 milhões de toneladas do material. Estudos, olha a lacuna, que, no ritmo atual de produção e descarte, em 2050 haverá mais plástico em toneladas do que peixes no mar. O problema é que o canudo representa pouco, muito pouco, nesse panorama. Pode até parecer que não, mas ele é o 7º tipo de lixo mais encontrado nas praias do mundo, ranking do qual as bitucas de cigarro são as campeãs, mas isso em número de unidades coletadas, não em toneladas de plásticos lançados no oceano. Quando falamos no volume total de lixo plástico gerado no mundo, os canudos representam uma porção minúscula. A maior parte do plástico produzido é descartado. Em volume, vem de embalagens, muitas delas de comida. Cientistas ligados à CIRO, agência de pesquisa australiana, calcularam que o número de canudinhos espalhados pelas áreas costeiras do planeta chega a 8,3 bilhões. Parece uma quantidade enorme. Contudo, uma conjunção aqui, contudo, um canudo plástico pesa, em média, 0,42 gramas. Ou seja, mesmo que todos esses bilhões de canudos fossem lançados ao mar, eles representariam apenas 0,043% das 8 milhões de toneladas despejadas anualmente no oceano. Os canudos tampouco, olha outra conjunção aqui, estão entre as maiores ameaças aos animais marinhos. Olha aqui que eu achei, um ponto e vírgula, marcadinho. Pelo menos é o que indica a ciência. Os mesmos pesquisadores da CIRO
publicaram em 2016 um estudo que investigou o impacto do lixo do mar na saúde e na segurança dos bichos que vivem ali. Foram recrutados 247 especialistas, que atuam em áreas como conservação ambiental, biologia marinha e poluição das águas. Eles avaliaram o risco de tartarugas, olha uma vírgula marcada, pássaros e biologia marinha e poluição das águas. Pássaros e mamíferos marinhos. Enroscaram-se, ingeriram ou se contaminaram com os itens de plástico mais encontrados nas areias do mundo afora, entre eles o canudo. Os voluntários concordaram que o emaranhamento é, de longe, a situação mais perigosa para os bichos. Outra versão aqui. Mas os canudos estavam entre as ameaças de menor risco nesse aspecto. O maior perigo estava concentrado nas redes e linhas de pesca jogadas no mar. A maior parte do meio ambiente, a maior parte das pessoas que apoiam a proibição dos canudos sabe que eles não são os principais vilões do meio ambiente, mas, um espacinho aqui, a medida como um primeiro passo. É uma visão otimista, mas, olha aqui, marcado aqui, sem lidar melhor com o destino final do lixo, é praticamente impossível fazer qualquer diferença no meio ambiente. Bom, marcamos o que é interessante para nós. Essa aqui foi o texto adaptado especialmente para esta prova, disponível em Super Abril, especiais A Guerra dos Canudos. Ok, vamos para as questões agora. Olha só, começando a nossa prova aqui, nosso simulado, ele vai pedir o seguinte: assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas tracejadas das linhas 7, 8 e 13. Pessoal, as lacunas estão lá. Eu nem preciso ir lá. Por quê? Porque aqui, ele está me dando palavras. Aí eu vou ter que saber qual é que está escrita corretamente. Bom, vamos começar com o dia a dia. Dia a dia perdeu o hífen, então está errada. Dia a dia, não é dia a dia. E dia a dia é sem crase. Então eu só fico com duas alternativas corretas. A letra A e a letra E, que é mais fácil para mim observar. Agora ele tá falando em excessivo, tá? Lá em cima, se eu for olhar, eu vou ver que se eu for ver aqui, o dia a dia eu já completei. Agora o uso excessivo e desnecessário. Poxa, excessivo é com XC e 2S. Então, se é com XC e 2S, a letra A está certa. A letra B está errada. C está errada. XC 2S está certo. Está errado. A partir daqui, eu já tenho a minha resposta. Porque eu já consegui tirar aqui todas e eu só tenho uma correta. Mas vamos ver a última ali, na linha 13. A linha 13 está aqui. Então, em algumas metrópoles, a administração pública entrou na onda. Seattle, nos Estados Unidos, baniu os canudos em julho de 2018. No mesmo mês, o Rio de Janeiro tornou-se a primeira cidade brasileira e eu volto lá, a proibir. Proibir quem? Os canudos. Então é proibir os canudos. Proibir começa com R, termina com R, desculpa. O verbo, eu retiro o R e coloco o L. Então é proibi-los. Então, os proibir está errado, proibir eles está errado, proibir-lhes está errado, proibi-los, olha aqui com acento ainda, está errado, e proibi-los está certo. Então é a letra A, ok? A letra A está certo. Bom, na questão 2, diz assim: assinale a alternativa cujas formas verbais completam correta e respectivamente as lacunas pontilhadas nas linhas 17, 21 e 45. Bom, eu já tenho as formas verbais aqui, aí eu vou lá em cima verificar, lá na linha 17. Essa aqui, A intenção do movimento, claro, é nobre.
E a preocupação com a poluição de plásticos, bom, aqui ele está falando a preocupação, ela, né? Ela, em boa hora. Ela o quê? Ela vem em boa hora. Então está no singular. Então, retiro. Opa, está errado. Está errado. Então, sobrou somente B e C. Agora vamos lá. Vamos ver agora na linha 21. 21, cadê ele? Está aqui, ó. Estudos. Estudos que, então eles, né? Os estudos, eles preveem. Então, corto, prevém, não é com acento. Ó, puf. Já sobrou aqui a minha alternativa correta, nem preciso olhar as outras. Mas eu vou lá olhar, só de brabo. Na 45. 45 está aqui. A maior parte das pessoas que apoiam a proibição dos canudos sabe que eles não são os principais vilões, tá? Do meio ambiente. Mas, tá? Eles, então eles o quê? Eles veem, tá? Eles, mas veem a medida como um primeiro dever. Então eles veem. Então, retiro os outros, né, que estão errados. E sobrou a alternativa correta, alternativa C, ok? Na questão número 3, assinale a alternativa correta sobre o que o texto informa. Eu preciso da informação do texto. Um vídeo em que os biólogos retiram um canudinho plástico da narina de uma tartaruga desencadeou uma enorme campanha mundial pela retirada do lixo no mar. Não foi mundial, foi ONGs, foram atores, artistas, e aí começou, ok? Algumas metrópoles, como Rio de Janeiro, proibiram o uso de materiais plásticos, como canudinhos, copos e cotonetes. Bom, elas proibiram, mas assim, ó, algumas metrópoles, mas não foi assim uma proibição. Elas estão dando o quê? O texto fala que essa troca, tá? À medida do quê? Do tempo para produtos que se deteriorem, tá? O canudo de plástico é reconhecidamente o maior vilão do meio ambiente, principalmente dos oceanos. Não, ele é o 7º, ok? Está errada essa afirmação. As redes e linhas de pesca, nas quais os animais marinhos podem se emaranhar, são mais perigosas para esses animais do que os outros objetos, como os canudinhos de plástico. Agora sim, isso aqui está no texto. A maior parte do lixo plástico encontrado no mar é composto por embalagens de cigarros. Não é por bituca de cigarros, ok? Então, a letra D. Sobre o fragmento, a intenção do movimento, claro, é nobre, é incorreto. Incorreto. Pessoal, eu queria pedir desculpa, ontem eu fiz a questão certa, só que na hora de marcar eu estava procurando a certa e era errada, incorreta. Então aquela questão era B, acho que era 4 também a questão. Tá? E eu estava pensando nas alternativas corretas e estava corretas as outras ali e eu acabei viajando ali, tá? O professor estava doidão, mas tudo bem. A intenção do movimento, claro, é nobre. Bom, pessoal, vamos lá. O sujeito é simples, sim, intenção. Show de bola, substantivo abstrato, tranquilo. O predicado é nominal, sim, o verbo é de ligação. Se o verbo é de ligação, o predicado é nominal, tá? Para ele ser verbal tem que ser um verbo de ação. Nobre é um predicativo. Sim, predicativo do sujeito aqui, ó, intenção, intenção nobre. Então aqui eu tenho um predicativo do sujeito, ok? Claro é um aposto. Não, claro é um adjunto adverbial de modo. Então está errado essa aqui. E do movimento é adjunto adnominal. Sim, ele é um adjunto adnominal. Ele está me dando a forma que é a intenção. Tá? Ele está sendo ativo aqui. Então é adjunto adnominal. Então está corretamente empregado. Então, o que está errado aqui, o incorreto, é a letra D. Vamos lá, então. Assinale a alternativa que apresenta substituições adequadas ao contexto para contudo e tampouco. Bom, contudo é adversativo, tá? Contudo é adversativo.
porém, contudo, todavia, entretanto. Então ele quer saber aqui, ó, que apresenta substituições adequadas ao contexto. O porém, contudo, todavia, entretanto, eu tenho que tomar esse cuidado. Portanto, não pode, conquanto não pode, e uma vez que também não pode. O porém, o contudo, todavia, entretanto, podem. Então está certo. O tampouco é aditivo. Aditivo. Se ele é aditivo, o também não também é. Então está aqui a minha resposta. Eu não posso usar o também, tem que ser também não. Ok? Eu só fiquei com dois, o também e o também não. Também não, ele é aditivo, tampouco também é aditivo. Então está aí a minha resposta, ok? Agora, assinale entre as seguintes formas verbais retiradas do texto aquela cujo sujeito classifica-se de modo diferente dos demais. Vamos lá então, olha só. Ele vai ter aqui, ó. Falamos, representam, calcularam, pesa e fossem. Vamos lá então, vamos lá no texto. Primeiro, falamos. Quem é que falamos? Nós. Sujeito oculto. Representam. Quem é que representam? Os canudos. Sujeito simples. Calcularam. Quem é que calcularam? Os cientistas. Tá? Sujeito simples. Contudo, um canudo pesa. Quem é que pesa? O canudo. Sujeito simples. Fossem. Fossem o quê? Eu vou atrás do sujeito. Mesmo que todos esses bilhões de canudos fossem, ó, todos esses bilhões de canudos, sujeito simples. Então, o único que vai diferir dos outros é o falamos, que é oculto. Então, aqui seria falamos, nós falamos, sujeito oculto. Na 7, considere o que se afirma sobre o seguinte fragmento do texto. A maior parte das pessoas que apoiam a proibição dos canudos sabe que eles não são os principais vilões do meio ambiente. A substituição de apoiam por apoia, tá? Para sua forma no singular, manteria a concordância do fragmento. Sim, pelo seguinte, a maior parte das pessoas, ou ele concorda com a maior parte no singular, apoia, ou vai concordar com as pessoas, que seria plural. Então, tanto apoio como apoia estaria correto. O pronome eles tem função anafórica nesse contexto. Ou eles aqui, ó. Mas quem é eles não são os principais vilões. Quem é esse eles? Os canudos, tá? Então, tem função anafórica? Tem, sim, está certo. A palavra que, nas duas ocorrências, tá? Tem a mesma classe gramatical. A maior parte das pessoas que apoiam, as quais apoiam. Aqui eu tenho um pronome relativo, ok? Relativo. Já aqui, ó, que eles não é relativo, porque os quais eu não consigo, as quais. Sabe isso? Se é isso, isso aqui é uma conjunção integrante. Então, esse aqui está errado. Somente o 1 e o 2 estão certas. Letra C, de capiroto, que nem diz meu amigo Gabriel Pacheco. Então, agora vamos para a próxima. Questão 8. Ele quer saber também o que? A incorreta. Quanto ao que se afirma sobre a pontuação do texto. O ponto e vírgula da linha 34 poderia ser substituído por ponto, pois isso manteria correta a estrutura do período? Vamos lá na 34. Posso substituir por ponto? 34. Opa, aqui, ó. Posso substituir por ponto? Posso. E vai se manter igual. Então está correta. Nas linhas 38 e 39, as vírgulas taxadas separam elementos coordenados, termos ou oração. Vamos lá, 38 e 39. Olha aqui, ó. Ele vai usar aqui, ó. Eles avaliaram o risco de. Avaliaram o risco de algo, tá? O risco. Avaliaram algo, o risco de tartarugas, pássaros e mamíferos marinhos. Bom, separou elementos, ok? Enroscarem-se quem? Ingerirem ou se contaminarem. Bom, são situações, tanto frases como elementos coordenados. Então está o quê? Também está certo essa utilização da vírgula. As duas vírgulas da linha 41 isolam um termo deslocado com função de advérbio.
Vamos lá então. 41. Que seria o quê? O de longe aqui, ó. Opa, um adjunto adverbial de modo. Está isolado. O lugar dele é no final. Corretamente aplicado, ok? Outra versão da linha 41 poderia ser substituído por vírgula, sem que isso acarretasse qualquer prejuízo ao período. Pessoal, quando eu tenho travessão, tá? Esse travessão, ele pode ser substituído por vírgula, tá? É pela intensidade. Eu quero dar um realce maior, eu uso travessão. Um pouquinho menor é vírgula, então está correto, ok? Não precisaria nem ir lá, isso aqui já está correto. A segunda vírgula da linha 46 poderia ser suprimida sem que isso causasse erro à frase. Bom, 46, vamos lá. Está aqui ela. Bom, mas a segunda vírgula. Mas. Bom, eu estou isolando mas. O mas ele não pode vir para o meio da oração, ele sempre inicia a oração. E eu coloquei uma outra oração no meio dela. Então eu vou ter que separá-la por vírgulas, então eu não posso retirar, ok? Então isso aí seria o quê? Ele está me dizendo que é que isso, sem que isso causasse erro, vai causar erro. Então essa aqui que é a alternativa incorreta, ok? Ela vai causar erro. A palavra cotonete se refere a uma pequena haste flexível com algodão nas pontas, usada para limpar os ouvidos, e tem esse nome por causa de uma marca comercial. Qual é o nome da figura de linguagem que substitui o nome do produto pela marca? Bom, isso aí a gente usa muito na metonímia, ok? Tá aqui, metonímia. A gente chega nos tio mais velho aí, vamos tomar uma coca, ele vem com fruque. Então isso aí acontece, vou tomar um Nescau, vou tomar o quê? Vou tomar um achocolatado. Então a gente está trocando a marca pelo produto. Vamos tomar uma Polar? Não, vamos tomar uma cerveja. Aí a gente vem com aquela Skol bem gelada. Então, tem essa diferença, ok? E a nossa última questão do simulado, o seguinte período do texto está na voz passiva. Se for passado para a voz ativa, como deverá ficar o verbo? Bom, ele quer saber o verbo. Tá aqui, ó, são desejados. Se são desejados, o correto do verbo seria desejam, ok? Então, nada menos do que 8 milhões de toneladas de resíduos plásticos, tá? São despejados nos oceanos por ano. Então, despejam nada menos do que 8 milhões de toneladas de resíduo plástico. Está aqui, ó, tá? A colocação do verbo aí, bem feita, bem colocada. Não é despejam. O professor que se confundiu. Então, ó, está aí mais uma prova corrigida para vocês. Amanhã tem prova nova. Então, vamos lá, vamos descansar, vamos ser aprovados na brigada. Descanse, relaxa. Amanhã mais uma prova e vamos lá com correção amanhã às 22 horas. Um beijo do gordo e até mais.